Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com muita alegria que eu quero, através desse vídeo, compartilhar com você a leitura do capítulo 35 do livro de Números. Isso mesmo, capítulo 35 do livro de Números, penúltimo capítulo deste livro. E diz assim a palavra do Senhor. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagem ao redor das cidades. Assim, eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas nas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassino não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e outras 3 em Canaã. 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com objeto de ferro de modo que esta pessoa morra, ele é assassino, o assassino terá que ser executado. Ou, se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou, se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, o assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa preditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado, é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então
como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado do assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites das cidades de refúgio para onde fugir e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Essas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e vive em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra e só se pode fazer propiação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Esse último versículo é muito interessante, eu vou lê-lo novamente, toda a passagem, mas olha só a orientação final de Deus nesse capítulo. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Amém? Queridos, vamos entender um pouquinho esse capítulo. Esse capítulo ele tem 34 versículos e nós podemos dividi-lo ou esboçá-lo em três partes. Primeiro, versículo 1 a 8, o estabelecimento das cidades de refúgio. Versículo 9 ao 28, as regras para julgamento nos casos de homicídios. Versículo 29 ao 34, o papel das testemunhas. Agora, queria chamar a sua atenção como Deus pensou em tudo, como Deus ele é organizado e pensa em tudo. Bem, amados, Números capítulo 35, ele aborda a atribuição de cidades e terras aos levitas, né? Ou seja, Levita, o terceiro filho de Jacó, com Lia, né? Rubem, Simeão, Levi, depois vem Judá. Então, na divisão das terras, a tribo de Levi não participou. E aí, então, Deus atribui, né, nesse capítulo, as cidades e terra aos levitas. A nomeação de cidades, de refúgio e os princípios de justiça e retribuição em casos de homicídios ou de homicídio culposo. Este versículo enfatiza temas relacionados à justiça, misericórdia e o papel dos levitas na comunidade israelita. Bem, vamos entender aqui um pouquinho então. Cidades para os levitas. O capítulo começa reiterando a ordem de alocar cidades e pastagem aos levitas da herança das outras tribos. Esta atribuição é uma provisão para os levitas que não receberam um território tribal próprio.
Destaca o papel dos levitas como líderes espirituais e servos na comunidade, responsáveis pelo cuidado do tabernáculo e pela vida religiosa de Israel. Cidade dos refúgios, ou cidade de refúgios, né? Números capítulo 35 introduz o conceito de cidade de refúgio. Essas cidades foram designadas locais onde os indivíduos que acidentalmente causaram a morte de outra pessoa poderiam buscar proteção contra o vingador do sangue, um parente próximo, em busca da retribuição. As cidades de refúgio eram locais de santuário e segurança, enfatizando a importância de proteger os inocentes e de garantir processos justos. Justiça e misericórdia. O estabelecimento de cidades de refúgio reflete os princípios bíblicos de justiça e misericórdia. Reconhece que nem todos os homicídios são intencionais e que deve haver uma distinção entre homicídios acidentais e homicídios premeditados. As cidades de refúgio proporcionam uma oportunidade para o infrator involuntário receber um julgamento justo e proteção contra a vingança. O papel do vingador. O capítulo reconhece a prática de vingar o sangue de um membro da família assassinado como uma norma cultural. No entanto, coloca certas limitações a essa prática, enfatizando a necessidade de uma abordagem justa e equilibrada à retribuição. Santidade da vida humana. Em Números capítulo 35, sublinha a santidade da vida humana e a seriedade de tirar vidas de outra pessoa. Promove um sentido de responsabilidade dentro da comunidade para prevenir e abordar casos de derramamento de sangue com imparcialidade e justiça. A responsabilidade do sumo sacerdote. O capítulo estimula que o sumo sacerdote da época é responsável por oferecer conselho e proteção àqueles que buscam refúgio nas cidades de refúgio. Isto sublinha o papel da liderança espiritual em questões de justiça e misericórdia. Olha o nosso Deus novamente em ação, pensando em detalhe por detalhe, amém? Bem, continuação da aliança de Deus, né? O estabelecimento de cidades de refúgio e a atribuição de cidades aos levitas servem como uma continuação da aliança de Deus com os israelitas. Refletem a preocupação de Deus pela justiça, pela proteção dos voluntários, pela proteção dos vulneráveis e pelo funcionamento ordenado da comunidade. Mais um exemplo da organização de Deus. Implicações espirituais. De uma perspectiva espiritual, o conceito de cidade de refúgio pode ser visto como um prenúncio de Jesus Cristo como refúgio final para quem? Para os pecadores. Olha só, lá no Antigo Testamento, já remetendo à pessoa de Jesus Cristo. Nele, os crentes em Cristo Jesus encontram perdão, salvação e proteção contra as consequências dos pecados ou dos seus pecados. Bem, o que nós podemos concluir então, ou concluímos então, que Números capítulo 35 trata de uma atribuição de cidades e terras aos levitas, do estabelecimento de cidades de refúgio e dos princípios de justiça e retribuição em casos de homicídio culposo. Este capítulo destaca os temas da justiça, da misericórdia, da santidade da vida humana e do papel dos levitas na comunidade israelita. Também tem implicações espirituais relacionadas
ao refúgio encontrado em Cristo Jesus para os pecadores que buscam perdão e salvação. Bênção de Deus, está aí a leitura do capítulo 15, com esse pequeno comentário, né? E espero que você possa ler e então degustar e trazer e buscar mais entendimento da palavra de Deus através desse capítulo. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.